O título dessa mensagem é Hosana, o Rei que vem. A palavra do Senhor diz bem assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas nas batalhas, e o seu rei trará paz às nações. O seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Amém? Que Deus esteja abençoando e falando através da sua palavra que foi lida. Bom, irmãos, hoje chegamos ao penúltimo episódio da nossa série de exposições intituladas Sombras da Cruz, cujo objetivo principal é nós trabalharmos nossos corações para esse período que antecede a Páscoa. Sim, a Páscoa está logo aí. Sexta que vem já é Sexta-feira Santa e 2026 está voando. Então, esse período de preparação para a Páscoa, nós estamos trabalhando com essa série. Porém, antes de começarmos a exposição dessa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim, eu quero fazer uma pergunta para você aí no seu local. Aonde você tem depositado a esperança da sua vida? Sim, aonde você tem colocado toda a sua esperança? Em quais locais você tem depositado a sua esperança? Atualmente nós vivemos em um mundo completamente conturbado. Basta você observar as redes sociais, ligar a TV, que você vai ver dia após dia mais notícias e notícias de guerra, morte, doenças, tragédias e assim por diante. Todos os dias nós somos confrontados frente às tragédias e às calamidades que aparecem. Basta observar ultimamente a tragédia em Juiz de Fora, onde diversas pessoas ficaram sem casas, pessoas perderam a vida, e a gente muitas vezes pergunta, aonde está Deus nisso tudo? Então, dia após dia, nós enfrentamos e vivenciamos essas questões. E em nossos dias, a ideia de esperança foi meio assimilada a uma forma de passividade. Sim, a ideia de esperança foi assimilada a uma forma de passividade da vida. Sabe aquela questão quando você vai no supermercado? Eu vou, mas eu espero que... Eu tenho esperança que eu não pegue fila no mercado. Ou quem ia nos bancos antigamente, né? Porque hoje em dia é um pouco mais difícil. Você fala, hoje eu não quero pegar a fila da Caixa Econômica. Você sabia que se você ia chegar lá 10 horas, ia sair 4 horas e o seu problema não ia ser resolvido. Então muitas vezes a gente vai nessa esperança. Eu espero não passar pelo menos por essa fila. Ou você vai com a esperança de ir ao médico e receber bons diagnósticos. Então a sua esperança sempre está numa forma passiva de esperar uma boa notícia. Porém, será que é isso mesmo que a Bíblia está trabalhando? Será que é isso mesmo que a Bíblia fala sobre esperança? Hoje, geralmente, a esperança ela tem sido muito confundida com a questão do desejo. Então, eu desejo que dê tudo certo, aí eu espero com confiança em algo. Porém, a gente pensar dessa maneira... A gente podia trocar o nome, né? Porque isso não é esperança, isso é um pensamento positivo. Eu faço um pensamento positivo esperando que tudo ocorra bem. Sim. Então a esperança tem sido trocada pelo pensamento positivo. Porém, a esperança cristã não é esse pensamento positivo. A esperança cristã é um salto de fé em frente ao desconhecido. E sim, e nós somos convidados constantemente a vivermos em movimento. E a palavra de Deus nos desafia, dia após dia, a sairmos da nossa zona de conforto. Sim. Então nós somos confrontados dia após dia a dar um salto de fé em direção de Deus. Concordo muito com o pastor coreano J.E. Kim, quando ele diz bem assim: a esperança cristã não foge do sofrimento e da dor em nosso mundo, mas sim corre em direção de ambos. A esperança cristã não foge do sofrimento e da dor em nosso mundo, mas sim corre em direção de ambos.
A esperança do crente está tanto na alegria quanto no sofrimento, porque a gente sabe aquele que pode resolver todas as coisas e trazer a alegria de volta para as nossas vidas. O texto que nós vamos trabalhar hoje quer trabalhar exatamente sobre esse campo. O texto que nós vamos trabalhar, ele vai diretamente no ponto de uma sociedade sem esperança, fragilizada após o exílio babilônico. Portanto, hoje eu quero convidar vocês para trabalharmos em 3 breves pontos sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca de esperança. O primeiro ponto que eu tenho para trabalhar com vocês hoje é sobre a vinda do rei, que está ligado ao versículo 9 de Zacarias, que fala: alegrem-se, ó povo de Sião, exultem, ó preciosa Jerusalém. Que coisa linda. Bom, antes de nós nos aprofundarmos nessa mensagem, a gente precisa pelo menos compreender um pouco o contexto pelo qual Zacarias escreve. Zacarias é o penúltimo dos profetas menores. Você encontra ele naquele período pós-exílio da Babilônia. O livro de Zacarias foi escrito em torno do ano 500, ou do ano 520 até o ano 500. Alguns estudiosos vão falar que pode ter sido escrito até o ano 470 antes de Cristo, porém, esse livro foi escrito durante essa faixa de tempo. Zacarias, ele escreve esse livro para discursar para um povo que estava completamente desmoralizado, sem esperança, fragilizado, e eles não viam mais motivo nenhum para a adoração a Deus. Zacarias, ele era conterrâneo de Ageu, e ele escreve o seu livro, ou começa seu ministério 2 meses após do profeta Ageu. Então, o versículo 9, ele inicia com uma bela poesia. E você consegue ver esse paralelismo, dependendo da sua versão bíblica, falando: alegrem-se, ó filha de Sião, e alegrem-se, ó filha de Jerusalém. O que isso daí significa? Ele está fazendo uma poesia. No final, isso daí significa a mesma coisa. Ele está tentando atingir o mesmo público. Ele só está fazendo uma forma de arte para anunciar a vinda do Messias. E convenhamos, nos dias atuais, você falar para alguém: se alegre em meio ao momento de tristeza, parece uma utopia, né? Você fala para uma pessoa que está bem triste: fica alegre. Dependendo da pessoa que você for falar isso, a pessoa vai te bater. O mínimo, pelo menos, é te bater, ou a pessoa ser bem grosseira com você. Então, nos dias atuais, a esperança e a motivação da alegria tem sido descaracterizada. Muitos preferem revirar em seu sofrimento do que encontrarem bons motivos para se alegrar. Eu não sei se você já teve contato com pessoas literalmente depressivas, e aqui eu não estou querendo falar de pessoas em estado de depressão, mas pessoas que amam viver naquele estágio de melancolia. No dia que a pessoa não vive daquela forma melancólica, tem algum problema na vida dela. Então tem pessoas que amam reclamar de tudo, pessoas que amam viver na sofrência, sabe? Naquela questão da Marília Mendonça, é tudo a sofrência da vida. E a pessoa vive a fé também dessa forma. Se não for com sofrimento, não tem graça. Mas a palavra de Deus não nos desafia a esse ponto. O versículo 9 de Zacarias, eu já estou trocando profeta agora, ele nos ensina de forma explícita que é o próprio Deus que dá a ordem de nos alegrarmos. Muitas vezes a gente dá desculpa para não se alegrar, porém o texto começa com uma ordem do próprio Deus para Zacarias passar para o seu povo: alegrem-se, alegrem-se, ó filha de Sião, o seu rei está vindo. Sim, alegrem-se. Os judeus naquele período não tinham motivo para se alegrar. Deus havia prometido para eles que eles seriam libertos do exílio da Babilônia, porém, quando eles retornaram da Babilônia, eles encontraram um cenário adverso. Eles encontraram a sua nação literalmente destruídas, o seu templo que tinha sido todo saqueado. Os judeus não tinham mais lugares para tentar reconstruir a sua vida. E muitos viviam de uma forma completamente desanimada, pensando o que seria da vida deles. Então os judeus, eles retornam para Israel durante esse período e eles começam a viver uma séria crise, tanto pessoal quanto espiritual, pois eles começam a se preocupar somente com a vida deles. Eles ficam preocupados: o que nós vamos comer?
o que nós vamos fazer, aonde nós vamos trabalhar. E eles esqueceram que era Deus que provinha todo o sustento deles. Eles esqueceram daquilo que a gente pregou algumas semanas atrás, quando Deus mandava maná do deserto. Eles se esqueceram que o Deus que proveu pão do céu, o Deus que proveu codornizes, era o mesmo Deus que iria cuidar deles durante esse retorno para casa. Então eles haviam esquecido daquele Deus que havia feito a sua promessa. Isso aqui é pesado para a gente, porque muitas vezes a gente no dia a dia, na correria, a gente se esquece das promessas de Deus para as nossas vidas. A gente esquece daquilo que Deus é e aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus ainda irá fazer. Nós esperamos soluções imediatas, soluções instantâneas. Sabe aquela ideia do Nissin Lamen, do miojo? Em 3 minutos está pronto. A gente espera que Deus muitas vezes é assim, 3 minutinhos está pronto, resolveu. Porém, os judeus nesse momento, eles tinham uma séria crise de fé. E eles esperavam a vinda de um rei. E a vinda de um rei que eles esperavam não era uma vinda de um rei manso e humilde, como nós lemos. Eles esperavam um rei totalmente forte. Um rei que iriam colocar eles por cima de todas as nações. Porém, o que a palavra estava querendo falar sobre esse rei? Será que a palavra de Deus estava anunciando sobre esse rei de uma forma bélica ou de uma forma pesada? Sim. O que foi proferido ou prometido anteriormente a tudo isso? O que Deus havia falado sobre a vinda desse rei? E eu queria convidar vocês para me acompanhar nesse momento, nessa passagem bíblica. Gênesis 3,15, como nós trabalhamos 7 semanas atrás, apontou que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Este era o rei que eles esperavam. Este era o rei que eles aguardavam e iria resolver todas as questões do pecado. Eles aguardavam descendentes de Abraão, conforme Gênesis 2,3. Eles aguardavam o leão da tribo de Judá, conforme Gênesis 49,10. Eles aguardavam um rei que estabeleceria o reinado de Davi, conforme 2 Samuel 7,16. Eles aguardavam o rei sacerdote, conforme Crônicas. Eles aguardavam aquele que iria nascer da virgem para poder libertar o povo, conforme Isaías 7. Eles aguardavam o Deus que é maravilhoso, o Deus forte, conselheiro, conforme Isaías 9. Eles aguardavam aquele que venceria a morte, conforme Isaías 25:8. Eles aguardavam o Criador de todas as coisas, conforme Isaías 44:45. Eles aguardavam o servo sofredor, conforme Isaías 53. Eles aguardavam o ungido de Deus, conforme Isaías 61. Eles aguardavam o Filho do Homem, conforme Daniel 7. Eles aguardavam o Messias prometido pelo Senhor, Zacarias 2:8. E eles aguardavam o rei sacerdote, Zacarias 6. O rei humilde que nós lemos aqui agora. E eles aguardavam aquele que reinaria sobre toda a terra, conforme Zacarias 14. Zacarias estava profetizando sobre a vinda desse Deus grande, que iria resolver todas as questões. E muitas vezes nós ficamos preocupados com os nossos dilemas, e nós esquecemos que Deus é grande, Deus que tem escrito toda a história na palma das suas mãos. Deus conhece todas as questões, e muitas vezes a gente tenta lutar dia após dia para não compreender a vontade dEle. Zacarias estava afirmando que esse Deus grande resolveria todos os problemas, e nós precisamos compreender isso. Esse texto é um pleno convite para deixarmos de olharmos para nós mesmos e começarmos a olhar para a grandiosidade de Deus, porque Deus está para voltar, Deus está voltando. Quando nós olhamos somente para os nossos dilemas, nós nos adoecemos. Era isso que Israel estava passando. A tribo de Judá estava doente porque eles só olhavam para o seu questionamento e eles não confiavam mais em Deus. Quando nós olhamos somente para os nossos problemas, nós adoecemos. Porém, quando nós olhamos para Deus, ali nós encontramos a resposta certa. Sim, ali nós encontramos a verdadeira alegria para as nossas vidas. Meus irmãos,
nós precisamos olhar para Deus dia após dia. Eu concordo com o pastor Timothy Keller quando ele afirma que enquanto outras cosmovisões nos levam a sentar em meio às alegrias da vida, prevendo as tristezas vindouras, o cristianismo capacita seu povo a se assentar em meio às tristezas deste mundo, saboreando a alegria vindoura. Meus irmãos, a nossa vida é esse mix de tons cinzas e coloridos, que nós passamos por sofrimentos e alegrias, mas isso reflete e aponta para uma glória vindoura, onde não existirá mais problemas, nem dor, nem sofrimento. E até lá nós devemos permanecer firmes e confiantes nesse Deus que Ele é capaz de resolver todas as coisas. A verdadeira alegria do povo de Deus deve estar na glória por vir, não nas coisas desse mundo. Porque quando nós olhamos para as coisas desse mundo, nós nos entristecemos. Sim, quando nós olhamos para as coisas desse mundo, nós ficamos doentes. E a gente precisa entender que Deus está voltando e Ele estabelecerá o seu domínio sobre todas as coisas. Enquanto os judeus olhavam somente para os seus problemas, a obra de Deus permanecia parada. Este é o relato que a gente encontra lá em Zacarias. Zacarias escreve essa carta para esse povo que estava acomodado. Eles não queriam construir o templo. Eles não queriam cumprir a obra de Deus. Eles só pensavam no aqui e no agora. Interessante por isso, porque Deus estava chamando o seu povo para um verdadeiro despertamento espiritual. Essa palavra de Zacarias ecoa até os nossos dias. Alegrem-se, pois o seu Senhor virá. Sim, por isso que eu gostaria de perguntar para vocês hoje, em quais áreas da sua vida você precisa dizer, alegrem-se, o seu rei está vindo. Sim, em quais áreas da sua vida você tem que despertar e animar seu coração que o Senhor está voltando. Sim, em quais áreas você precisa falar, Senhor, reina sobre essa parte. Senhor, me traz a alegria de volta nessa outra parte. Senhor, aonde o Senhor pode governar na minha vida? Senhor, governa na minha vida por inteiro. Aonde você precisa dizer, Deus, renova a minha vida, renova a minha fé, renova meus olhos para poder contemplar a sua vinda. Em quais áreas você precisa dizer isso? Faça como o salmista fez lá no Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro em meio às tribulações. A gente precisa ter confiança nesse Deus que é grande. Zacarias continua apresentando o Messias como um rei justo, vitorioso e humilde. Ele apresenta que esse rei humilde vai na contramão de todo o sistema religioso daquela época. Sim, onde as pessoas esperavam que o guerreiro fosse um guerreiro militar. O Messias fosse um líder político. Algo parecido com hoje em dia, né? Muitas pessoas esperam que a resposta de Deus venha por meio da política. E a gente sabe que a resposta não vem por meio da política, mas somente daquele que criou todas as coisas. Então, as pessoas naquele período, durante o ano 500 a.C., eles eram adeptos um pouco da teologia da Damares. Eu não sei quantos de vocês lembram da Damares, quando ela canta O Sabor de Mel. Pessoal, passa o slide para mim, por favor. A Damares, ela canta o quê? Quem te viu na prova e não te ajudou? Quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Muitas vezes as pessoas têm essa teologia falsa. Não, eu preciso estar sobre o outro. Eu preciso esmagar a cabeça do outro para mostrar que eu sou abençoado por Deus. Eu preciso que até Jesus mostre meu brilho diante das outras pessoas. Os judeus viviam dessa forma naquele período. Eles esperavam que o Messias ia voltar para colocar eles em evidência e o povo ficar olhando ele como plateia, aplaudindo porque eles voltaram a ser a grande estrela, né? Eu lembro quando eu estava na escola, eu amava que a minha professora me dava uma estrelinha dourada. E eu ficava com tanta raiva quando ela não dava aquela estrelinha dourada, porque eu mostrava para todo mundo, ó, tá vendo? Eu tenho uma estrela dourada e você não.
E muitas vezes no campo da fé a gente vive dessa forma, querendo mostrar a nossa estrelinha dourada para todo mundo, e a gente se esquece do propósito central de todas as coisas. Então o rei apresentado por Zacarias é um rei justo, humilde. E isso fica evidente na forma que é descrito, que o rei messiânico chegaria através de um jumentinho. E você fica pensando, mas por que um jumento? Deus não podia ter colocado um alazão, um cavalo bonito. Eu não sei quantos de vocês já assistiram O Senhor dos Anéis, vendo aquela cena épica, onde o Gandalf chega num cavalo branco, no meio de uma guerra, e vai liderar o seu povo. Porque Deus escolhe um jumento. Você fala, Deus podia escolher tanta coisa, mas o reino vindo com jumento não parece ser tão sábio, né? Pelo menos se fosse eu que escrevesse a Bíblia, eu ia falar, não, Deus vai mandar um alazão lá bonito e a gente bota isso. Mas por que a necessidade de jumento? É para nós entendermos que o rei vem de uma forma humilde. O jumento era um animal utilizado de grande escala durante aquele período. Israel, para quem já observou a parte de geografia, e Eric, me corrige se eu estiver errado, a parte geográfica de Israel é bem montanhosa. Então os reis viviam de um jumento, porque o jumento aguenta mais solos complicados do que um cavalo. Cavalos servem para mostrar a parte bélica, militar, porque ele é a grande arma da época. Porém, o jumento mostra que o rei que estava vindo, ele estava chegando com peso. E ali ele estabeleceria seu reino, e aquele reino dele seria eterno. Isso aqui é pesado, porque mostra que o rei que estava chegando, o rei que estava por vir, ele estava ali para estabelecer a paz de uma forma eterna, e não uma paz de uma forma militar. Hoje em dia, quando nós ligamos a TV e vemos essas notícias de guerras, nós ficamos pensando, por que Deus não manda a sua paz? Daí você assiste uma notícia e o tempo fala, não, eu ofereci a paz para o Irã. Mas que paz é essa que você está bombardeando o tempo todo? E a gente fica muitas vezes pensando nessa paz de uma forma agressiva. Porém, a paz que é apresentada aqui na Bíblia é uma paz que gera completude em todas as coisas. É o shalom de Deus. Então, a gente consegue observar isso, que o rei que chegaria, ou o Messias que chegava, ele estabeleceria a sua paz para todas as pessoas. E a maravilha das Escrituras é isso. É mostrar que um Deus que ele é justo, nos traz a salvação. É nos mostrar que nós não podemos, com a nossa força terrena, comprar as coisas desse mundo. Com as nossas forças a gente não consegue resolver as questões, mas somente na força de Deus. Somente Deus pode trazer a verdadeira paz para esse mundo que ele é caótico, fragmentado e distorcido. O texto ele continua e a gente poderia ir mais distante, mas o horário está bem apertado. O texto fala que ele estenderá a sua paz do Eufrates até a outra ponta, até os confins da terra, apontando que o Messias é capaz de trazer a paz para o mundo inteiro. E é isso que deve trazer alegria para a gente. É isso que deve trazer ânimo para os nossos dias, pois somente o verdadeiro Messias é capaz de trazer tons de vidas para os locais que não existem mais vida no nosso coração. Portanto, confiem no seu Senhor, pois Ele está vindo, Ele está chegando, em breve Ele virá. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é sobre o rei que veio. E aqui eu não quero me estender muito na leitura, mas ele está atrelado a Mateus 21, dos versículos 5 a 10, que diz bem assim: digam ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de uma jumentinha. Olha isso aqui, 500 anos depois, é a mesma profecia que a gente estava lendo agora. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho e a puseram em seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos, e ao longo do caminho diante de Jesus, e os outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam na frente, como as que seguiam, gritavam: Hosana ao filho de Davi,
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nos mais altos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade, em grande alvoroço, gritava e se perguntava: quem é este? Uma das belezas das Escrituras é a gente compreender que a Bíblia, por si só, ela se comunica do Gênesis até o Apocalipse. Ela toda fala do mesmo assunto. Ela foi escrita por mais de 66 autores ao longo de mais de 2000 anos e ela toda se comunica. Olha que perfeição isso. A Bíblia por inteiro, ela se comunica. Ela não foi escrita de uma forma aleatória, sabe? Eu tive uma ideia, deixa eu pensar aqui. Não, ela não foi escrita na aleatoriedade da vida. Vamos parar de inventar frase hoje, né? Ela não foi escrita dessa forma, mas, pelo contrário, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que nos chegou até hoje. Infelizmente, os habitantes de Jerusalém, durante o ano 500 ou o ano 570, não viram a chegada do rei messiânico. Mas eles morreram crendo que esse Messias viria. Esse Messias que foi prometido por Zacarias iria chegar e iria resolver todos os problemas que afligiam aquele povo. Eles morreram crendo que aquele que é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, um dia estaria entre nós. Eles morreram esperando e aguardando sobre essa vinda. E aqui em Mateus 21 nós temos o contato com essa vinda. 500 anos depois. 500 anos depois nós vemos o Eterno tocando a terra. Aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, se fazendo carne e habitando entre nós. Nós vemos a figura de Cristo, o Deus vivo encarnado entre nós. E o texto de Mateus nos aponta que Cristo, nesse momento que antecedia a sua crucificação, chegou em Jerusalém. E a primeira coisa que foi falada era: Hosana ao filho de Davi. E a gente consegue encontrar no versículo inicial, no versículo 5, a profecia da vinda do jumentinho, que nós lemos em Zacarias, onde Mateus aponta que aquela profecia estava sendo cumprida naquele momento. E essa é a beleza do Evangelho. É o relato da entrada triunfal de Cristo. É um relato sobre a eternidade que tocava aqui e o agora. É o relato daquele que é o bendito de Deus, que veio para resgatar as nossas vidas que estavam cativas na sombra da morte. Aqueles gritos que eram ouvidos naquele domingo de Ramos, era um grito que ecoava daqui para a eternidade. Sim, Jesus, ao entrar em Jerusalém, ao ouvir: bendito que vem em nome do Senhor, hosanas nas maiores alturas, ele estava apontando para um momento da eternidade. A palavra hosana significa salva no Senhor. Então, quando você ouve isso, não fica pensando: que palavra aleatória. Não, é: Senhor, nos salva. Senhor, nós te suplicamos pela salvação. Então Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele estava vindo como um rei vitorioso para resgatar o seu povo. Eles estavam vindo como um rei poderoso que chega sobre as suas batalhas, sabendo que ali ele colocaria fim em todos os problemas. Sim, a sua guerra, a guerra que Jesus iria enfrentar, não era contra o governo, não era contra a opressão romana, mas sim contra o pecado. Sim, Jesus estava indo vencer o pecado. Jesus, ao entrar pelas portas de Jerusalém, estava indo para nos salvar. Você pode pensar: mas como assim Jesus estava indo para nos salvar? Romanos 5, versículos 7 e 8 diz bem assim: dificilmente haverá alguém que morra para um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cristo morreu no nosso lugar, apesar de sermos pecadores. É isso que Cristo estava indo fazer. Cristo, nessa entrada triunfal, ele estava indo oferecer o seu corpo
como sacrifício pelos nossos pecados, como nós pregamos semanas atrás, onde apontava do Cordeiro de Deus, que ele era morto para que a morte não tivesse mais contato com aqueles que crescem nele. Aqui nós estamos vendo o pleno cumprimento dessa profecia. Cristo estava indo morrer na cruz por conta do amor de mim e de você. 1 João 4,10 diz bem assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Foi isso que Cristo fez. Cristo, por amor a mim e a você, foi morto e ressuscitou para nos livrar e nos salvar pelos nossos pecados. Sim. Nós não tínhamos méritos nenhum para sermos salvos pelos nossos pecados, porém o bendito de Deus veio para nos resgatar e veio para nos salvar. O Senhor Jesus entregou a sua vida naquela cruz do Calvário por conta de mim e de você. Efésios 2, 4-7 diz bem assim: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O texto continua dizendo que a população gritava em mais alta voz: Hosana nas alturas. Isso significa glória a Deus nas alturas. Esse canto é algo meio comum, né, no Novo Testamento. Esse canto nos faz remeter e lembrar sobre um texto que muitas vezes a gente passa batido, que está lá em Lucas 2. Lucas 2 relata exatamente a mesma coisa. Não sei se vocês lembram. Vamos ler. Olha o que diz lá em Lucas 2, 11-14. Hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Sim, o mesmo coro que foi feito no nascimento de Cristo, agora estava sendo feito na entrada triunfal dele em Jerusalém. O mesmo canto, com os anjos, estavam ali. Sim, as multidões gritavam em mais alta voz: glória a Deus nas mais altas alturas. Isso daí deve motivar a gente, deve nos trazer ânimo, porque em um momento futuro, nós nos encontraremos com Deus e todos diremos em uma única voz: glória a Deus nas mais altas alturas. É isso que Apocalipse 5:11-13 diz. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois de ouvir todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e do mar, tudo que neles há diziam ao que está sentado no Cordeiro: sejam louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda existirá um momento que o rei voltará e todos nós cantaremos isso: louvor, honra, glória ao nosso Deus, glória ao Cordeiro que morreu por conta dos nossos pecados. E isso é o que nos aponta. Ao nos lembrarmos da vinda desse Rei poderoso, isso deve nos trazer alegria frente às grandes tribulações da vida, porque muitas vezes nós ficamos tão presos aqui no agora, que nós esquecemos que existirá um momento na eternidade que não existirá nem morte, nem dor, nem luto, nem sofrimento, porque o Cordeiro estará reinando no meio de nós. E isso deve trazer ânimo para as nossas vidas,
Quando nós ficamos olhando somente para as coisas terrenas, nós esquecemos desse que é o autor e consumador da nossa fé. O texto de Apocalipse nos lembra que a honra, a glória deve ser dada ao Cordeiro, e nós cantaremos em uma única só voz. Meus irmãos, se animem nisso. Não passe essa data como um domingo de Ramos batido pensando, mais uma data qualquer. A gente deve glorificar o Senhor todos os dias. Nós devemos exaltar o Senhor todos os dias, porque chegará o momento que nós estaremos com o Senhor. Isso deve trazer ânimo para as nossas vidas. Quando o seu coração estiver triste e abatido, se lembre quem Cristo é e o que Ele fez por você. Se lembre porque Deus veio para resgatar seu povo. Se lembre porque o nosso Rei Eterno já veio sobre a terra. E Ele voltará ainda para governar. E chegará o momento que Ele nos levará junto, como a sua igreja, como fala depois a Bíblia, que nós seremos levados e teremos encontro no ar com Ele. O nosso Rei voltará. O nosso Rei está voltando. Se anime nisso. Porém, você pode ter entrado hoje e falar, para mim é esquisito eu ler esse texto e falar, Jesus é rei. Rei do quê? Quem que é Jesus? Porque o texto ele termina aqui de Mateus 21 com uma pergunta. O povo falava, quem que é esse? Quem é esse Jesus? Quem que é esse rei que as pessoas estão clamando? Quem é esse Deus que, essa pessoa que eles estão se animando, esperando que tem um poder sobre a salvação? Vamos abrir lá em Mateus 21, 10 e 11. Ou só o versículo 10 já é suficiente. Mateus 21, 10 diz bem assim: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? As multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é esse rei que veio e voltará? Ou Jesus é somente mais uma boa filosofia? É somente um Deus que foi inventado por conta de uma religião católica e depois chegou até nós? Quem é Jesus para você? Porque o texto ele termina com essa pergunta: quem é este que o povo clama? Então você pode ter entrado hoje se perguntando, quem é este? Quem que é Jesus? E eu quero bem rápido apontar que as Escrituras nos apontam, falam sobre esse Messias. Jesus, Ele é o verdadeiro Deus, conforme 1 João 5,20. Ele é o alfa e o ômega, conforme Apocalipse 1,8. Ele é o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5,5. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, conforme Apocalipse 17,14 e 19,16. Ele é o verbo de Deus, conforme descrito em Apocalipse 19,13. Ele é o nosso libertador, conforme Gálatas 5,1. Ele é o nosso salvador, conforme Atos 13,23. Ele é a vida eterna, conforme 1 João 5,20. Ele é o pão da vida, conforme João 6,35. Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14. Ele é o nosso advogado, como 1 João 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12. Ele é o cabeça da igreja, conforme Éfesos 5,23. Ele é o princípio, conforme Colossenses 1,18. Ele é o primogênito de toda a criação, conforme Colossenses 1,15. Ele é a esperança da glória, conforme Colossenses 1,27. Ele é a nossa testemunha fiel, conforme Apocalipse 1,5. Cristo é o nosso Rei. Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós, e Ele ainda voltará. Portanto, meus irmãos, eu quero te convidar, prepare o seu coração para a vinda do Rei. O Rei está voltando. Prepare o seu coração, porque a mensagem da cruz é essa: Cristo ainda voltará. Amém?